Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula que vai ser sobre multiplicação de matrizes. Então, vamos lá, a gente tem uma matriz A e uma matriz C e a gente quer multiplicar essas duas matrizes. Se eu fizer A vezes C, como é que eu vou fazer essa multiplicação, né? Como é que a gente faz multiplicação de matrizes? Então, A vezes C, como é que a gente vai fazer então essa matriz A vezes essa matriz C? A gente começa observando o formato dessas matrizes. Então, a matriz A é uma matriz 2 por 3. Né? Vamos botar aqui do lado dela. Ela tem duas linhas e três colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. E a matriz B, ela é uma matriz 3 por 2. Ela tem três linhas e duas colunas. Então, é 3 por 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é se esses números de dentro aqui, ó, os dois números de dentro têm que ser iguais. Ou seja, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, isso acontece aqui, né? A primeira matriz tem três colunas e a segunda matriz tem três linhas. Esses números de dentro são iguais. Beleza. Se não fossem iguais, não daria para multiplicar as matrizes, tá? Seria impossível de multiplicar as matrizes. Então, esses números têm que ser iguais. E esses números de fora, né, os números de fora, vamos botar aqui até de uma outra cor. Esses números de fora, eles vão dar o tipo da matriz do resultado. Então, o resultado dessa multiplicação das matrizes vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? Então, os números de fora, eles dão o tipo da matriz resultado da multiplicação. Então, o resultado aqui vai ser uma matriz 2 por 2, que a gente pode colocar os elementos dela ali, né, representados pela letra A minúscula, né, A11, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12, o que está na primeira linha, segunda coluna. A21, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, e o A22, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Né? A gente já deixa representado assim, que a gente já sabe que o resultado vai dar uma matriz 2 por 2, mas a gente não sabe calcular esses elementos ainda. Né? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, como calcular os elementos A11, A12, A21 e A22 dessa matriz do resultado. Então, vamos lá. Para eu calcular o A11, né, vamos começar pelo A11, ou seja, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz do resultado. Então, eu vou pegar a primeira linha, né, como eu estou calculando o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, eu vou pegar a primeira linha dessa primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz para fazer a conta. E como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, mais o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna, e mais o terceiro elemento da linha vezes o terceiro elemento da coluna. Então, vai ficar 3 vezes 2, mais menos 12 vezes 0, mais 9 vezes 7, para eu calcular o A11, ou seja, o elemento que vai estar na primeira linha e primeira coluna da matriz do resultado. Então, fazendo as contas aí, né, faz primeiro as multiplicações, depois soma tudo, né, vai dar 69. Aí a gente bota aqui o 69 no lugar do A11, né, na primeira linha e primeira coluna da matriz do resultado. Ok, o A12 agora. O A12, o elemento está na primeira linha, segunda coluna. Eu vou fazer a mesma coisa, só que pegando a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 3 vezes 1, mais menos 12 vezes menos 3, mais
9 vezes 11, tá? Então, vai dar lá 138, né? Fazendo as contas. O A21, o elemento da segunda linha, segunda coluna, vou pegar a segunda linha aqui, desculpa, a segunda linha e primeira coluna, né? A21. Então, segunda linha aqui e primeira coluna aqui. E faz a mesma coisa, 0 vezes 2, mais 7 vezes 0, mais menos 5 vezes 7. Tá? É o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, mais o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna, mais o terceiro da linha vezes o terceiro da coluna. Sempre assim, né? E para terminar, o A22 pega a segunda linha aqui e a segunda coluna da outra matriz, né? E faz a mesma coisa, né? 0 vezes 1 mais 7 vezes menos 3 mais menos 5 vezes 11. Tá? E aí coloca lá no lugar dos elementos lá, você bota ali o valor deles que você calculou, tá bom? Então o resultado aqui vai ser essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui é o resultado da multiplicação. É uma matriz 2 por 2, certo? Vamos para o outro exemplo, então. Agora eu tenho uma matriz D e uma matriz B. Se eu fizer D vezes B, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, de novo, né? Ver o formato ali das matrizes. A matriz D é uma matriz 1 por 2. Tem uma linha e duas colunas. Então vamos botar aqui, uma matriz 1 por 2. E a matriz B é uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas e três colunas. Então vamos ver aqui. Os números de dentro têm que ser iguais. Ok, são iguais, então vai dar para multiplicar. E os números de fora vão dar o tipo da matriz do resultado, né? O formato aí da matriz do resultado. Então vai ser uma matriz 1 por 3, o resultado dessa multiplicação. Ok, então a gente vai botar aqui uma matriz com uma linha e três colunas, né? Então, essa matriz aqui é 1 por 3. Vai ter uma linha e três colunas. O A11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. Né? Só tem uma linha mesmo, né? Então é isso. Agora, fazendo aí as contas, né? Para a gente calcular esses números. Então, a mesma coisa, né? A gente vai pegar aqui o A11, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz, para fazer a conta lá, daquele jeito, né? Então, vou fazer menos 2 vezes menos 4, mais 1 vezes 5. Né? Primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, mais o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna. Fez lá a conta, vai dar 13, né? Bota lá o 13, o primeiro elemento da matriz. Agora o A12, elemento que está na primeira linha, segunda coluna da matriz do resultado. Eu vou pegar a primeira linha e a segunda coluna dessa segunda matriz. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 8, mais 1 vezes 4. Fez lá a conta, vai dar 20. E o A13, elemento que está na primeira linha, terceira coluna da matriz do resultado. Vou pegar a primeira linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz. Então, menos 2 vezes 3, mais 1 vezes 9. Tá? Vai dar 3. Então, é isso aí. Só botar os elementos lá na matriz. O resultado, então, vai ser o resultado da multiplicação das matrizes vai ser essa matriz aqui. Beleza? Ok. Então, vamos seguir aqui. E se eu quisesse fazer, né, aproveitando esse exemplo aqui, das matrizes D e B,
Se eu quiser fazer o contrário, fazer B vezes D agora. Então, se eu fizer B vezes D, o que vai acontecer? Eu vou estar multiplicando uma matriz 2 por 3 vezes uma matriz 1 por 2. Né? Bem, aí a gente observa aqui que esses números aqui não são iguais, né? Então, não dá para multiplicar, tá bom? Teria que ser iguais, né? Esses números teriam que ser iguais. Então, essa multiplicação é impossível. Ou seja, D vezes B não é a mesma coisa, né? É diferente de B vezes D. Né? Quando a gente troca a ordem dessa multiplicação de matrizes, vai ficar diferente, não vai ser a mesma coisa. Então, é possível termos duas matrizes A e B, de modo que A vezes B seja igual a B vezes A. Eu esqueci de botar o sinal de vezes aqui, tá, gente? Mas de modo que A vezes B seja igual a B vezes A. É possível, tá? É possível, quando você mudar a ordem, ficar igual, ser a mesma coisa, dar o mesmo resultado. É possível, mas como nem sempre isso acontece, como a gente viu agora, né? A gente trocou a ordem ali e ficou impossível de multiplicar. Então, nem sempre isso acontece. Então, a multiplicação de matrizes não é comutativa, né? Ou seja, para ser comutativa, teria que ser sempre igual, né? Sempre que você mudasse a ordem uma multiplicação de matrizes, teria que dar a mesma coisa. Mas isso não acontece, né? Nem sempre isso acontece. Então, a multiplicação de matrizes não é comutativa, tá bom? Agora vamos para o exercício, tá? O exercício que eu vou pedir para vocês fazerem é essa multiplicação aqui que está aqui embaixo, tá? Multiplicar essas duas matrizes aqui. Esse é o exercício para vocês fazerem aí, tá bom? Sendo que essa multiplicação é um exemplo de aplicação da multiplicação de matrizes no cálculo de média ponderada. Então, por exemplo, né, você tem ali as notas de 3 alunos no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E aí a gente pode organizar aí numa tabela, né? E aí numa matriz, né? A gente pode colocar numa matriz essa tabela, onde cada linha é um aluno diferente e cada coluna dessa matriz vai ser um bimestre diferente aí, né? Então, por exemplo, a nota do aluno Y no segundo bimestre foi 6, tá? Tá aqui a nota do aluno Y no segundo bimestre. A nota do aluno Z no quarto bimestre foi 9, tá? Tá aqui. Enfim, aí a gente vai fazer uma média dessas notas, né? A média de cada aluno, sendo que essa média vai ser feita com pesos. Vai ser uma média ponderada, ou seja, cada nota cada bimestre vai ter um peso diferente. O primeiro bimestre, peso 1, o segundo bimestre vai ter peso 2, o terceiro bimestre, peso 3 e o quarto bimestre, peso 4. Então, como é que a gente calcula a média ponderada, né? A gente faria cada nota ali vezes o peso, né, daquela nota. Então, nota do primeiro bimestre vezes 1, que é o peso do primeiro bimestre, mais nota do segundo bimestre vezes 2, é o peso aí dessa nota, mais a nota do terceiro bimestre vezes 3, mais a nota do quarto bimestre vezes 4. E aí, né, ou seja, né, é como se a gente tivesse, por exemplo, a nota do terceiro bimestre é como se tivesse 3 notas iguais. Tá? Se a nota do terceiro bimestre do aluno X ali, por exemplo, foi 7, quer dizer que é como se ele tivesse tirado 3 notas iguais a 7, tá bom?
é o peso 3, né? Como se tivesse três notas iguais a 7 aí. E aí a gente teria que dividir aí pelo somatório de todas as notas, né? Então, seria o somatório de todos os pesos, na verdade, né? Porque o peso 4 indica que seriam 4 notas iguais, né? Aquela nota. Então, o peso 2 indica que são 2 notas iguais. E o peso 1 é uma nota só. Então, o somatório de... né, quantas notas teriam aí, né? Quantas notas teriam aí seria, contando as notas iguais, né? Que se repetem, seriam 10 notas aí, né? Seria o somatório dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4, tá? Igual a 10. E aí, a gente poderia fazer esse cálculo, né? Como está tudo dividindo por 10, a gente pode dividir cada uma das parcelas por 10. E aí eu dividi ali os pesos, né, por 10. Então, em vez de 1, ficou 0,1, né? Em vez de 2, 0,2, o 3 virou 0,3 e o 4 virou 0,4. Eu dividi tudo por 10, né? E aí ficou desse jeito aqui. Ou seja, essa conta que está aqui no quadrinho verde, embaixo, essa conta vai ser a conta que a gente vai fazer com as notas de cada um dos alunos quando você multiplicar as duas matrizes, tá bom? Então, quando você multiplicar essas duas matrizes, né, que é o exercício que é para vocês fazerem, vocês vão estar calculando as médias ponderadas de cada um dos 3 alunos. Vai dar uma matriz no resultado com as 3 médias, né? Uma média para cada aluno, tá bom? Então, é isso aí, gente. É para vocês fazerem, então, essa multiplicação aqui, tá? Esquece a tabela, tá? Faz como uma matriz normal, né? Aí faz daquele jeito que a gente viu, tá? Vê ali o formato das matrizes, vê se aqueles números de dentro são iguais, né? Os números de fora, vê ali o tipo da matriz do resultado, né? Aí vê lá, o resultado vai ser uma matriz de que formato? Aí você monta ali a matriz com aquele formato, né? Não sei quantas linhas e não sei quantas colunas. Bota lá quantas linhas e quantas colunas vai ter e bota lá A11, A21, enfim, vai fazendo lá e depois você faz o cálculo de cada um dos elementos dessa matriz, beleza? Então é isso, gente. Um abraço aí para vocês. Até mais. Tchau.